Deixa eu começar a gravar aí. Beleza, já está gravando então. Então, nossa aula hoje é sobre o começo, né, de função exponencial. Só que não tem como a gente falar de função exponencial sem falar primeiro sobre exponenciação, né? Então, a Exponencial. gente precisa Uhum. entender o que é uma exponenciação. Então, exponenciação é quando eu tenho uma multiplicação escalonada, ou seja, é uma multiplicação do mesmo fator, do mesmo número. Então é isso, é o primeiro passo que eu preciso compreender isso. Como é esse expoente, né? Como é essa exponenciação. Então na exponenciação, nós temos sempre um número elevado a um expoente. Ai, já lembrei disso aí. Lembrou? Então um número Lembrei. elevado a um Professor, não expoente. precisa copiar, né? Não, só se você quiser. Depois você assiste lá, assiste o vídeo. Aí, melhorou. Eu vou escrever de preto, que esse vermelho tá meio ruim. Esse nosso aqui eu coloquei um A elevado a um N. O nosso Azinho ele é chamado de base. Então essa base aqui ela pode assumir qualquer valor. E o nosso expoente é aqui, nesse caso aqui, vai ser o N. E o N aqui ele é chamado de expoente. Expoente. A base ela pode assumir qualquer valor. Então eu posso ter ali no A, por exemplo, 5, 7, 1 milhão, menos 50, raiz quadrada, π, pode ser qualquer valor. E no expoente também ele vai assumir qualquer valor, mas por hora aqui para a gente vai trabalhar só com os números inteiros, né? Ou seja, qualquer valor negativo ou qualquer valor positivo, ou zero. Positivo. E como é que eu expresso isso aqui? Então, quando eu tenho um A elevado a um N, isso significa o quê? Que eu vou ter o A vezes o A, vezes o A, vezes o A, N vezes. Então, é isso que quer dizer. Exemplo disso em números. Se eu tiver, por exemplo, 2 elevado ao cubo. Isso aqui significa o quê? O meu expoente ele vai falar, vai mostrar quantas vezes a minha base multiplica por ela mesma. Então, isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então, o de cima indica quantas vezes o de baixo multiplica por ele mesmo. Então, 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Então, Beleza. bem tranquilo. Se eu tiver, sei lá, 5 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Beleza? E assim para qualquer número que eu colocar ali. Então, essa é a principal ideia de exponenciação. Mas na exponenciação nós temos algumas definições básicas. E aí as definições básicas é quando eu tenho um número, uma base elevado a zero. Então, qualquer base, se eu tiver uma base, um A, vou fazer a separação aqui. Se eu tiver um A elevado a zero, o resultado disso aqui é sempre 1. Mas só é 1, só tem um Aham. caso que não vai ser 1. Se esse meu A aqui, ó, se a minha base, se o meu A for diferente de zero. Então esse meu A ele sempre tem que ser diferente de zero. Se ele for zero, não existe. É uma inconsistência matemática. Então se eu tiver isso aqui, por exemplo, zero elevado a zero, isso aqui não existe. É uma Não inconsistência existe. matemática. Chamado de absurdo matemático. Beleza? Então posso ter qualquer outro Beleza. número. Então qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então se É eu tiver um. aqui 1 milhão elevado a zero. Tá elevado a Hum, zero, o resultado é 1. hum. Tranquilo? A Tranquilo. outra, a outra definição que a gente tem é que
qualquer número elevado a 1, qualquer base elevado a 1, é É o sempre a número base. mesmo? Oi? Qualquer número, isso. É. O base, É o sempre base ou o de número... baixo, né? Isso. Então, se eu Ah, tá. escrever aqui, por exemplo, se eu tiver aqui qualquer base elevado a 1, isso aqui vai ser sempre a base. Beleza? Se aqui Beleza. for 7 elevado a 1, vai ser quanto? 7. 7. Se for menos 5 elevado a 1, isso aqui vai ser menos 5. 5. Beleza? Então, Beleza. qualquer número elevado a 1, qualquer base elevado a 1 é sempre a base. E na exponenciação, nós só temos um único modo do resultado de uma exponenciação dar zero. Então, no exponencial só vai dar zero, só vai acontecer zero. Você viu que qualquer número elevado a zero é quanto? 1. Então, o único resultado para dar zero é quando a minha base é zero. Então, só vai existir um zero quando eu tiver zero elevado a qualquer número. Então, zero elevado a qualquer número, tiver zero elevado a 10. Vou botar aqui a n para ficar generalizado. Zero elevado a qualquer número, o resultado é sempre zero. Agora aqui tem um porém. Isso aqui só vai ser válido se o meu n ali, nesse caso, né, se n for diferente de zero. Porque eu não posso ter zero elevado a zero, né? Então eu caio naquele mesmo caso lá, que a gente já viu. Zero elevado a zero não pode existir, mas qualquer outro número aqui, o resultado vai ser sempre zero. Se eu tiver 0 elevado a 10, isso aqui é 0. 0 elevado a 5 é 0. Então, qualquer número que eu tiver elevado a 0, se eu tiver uma base 0 elevada a qualquer número, o resultado vai ser sempre 0. 0. Beleza até aqui? Sim. Então, a gente já viu 3 coisas, né? A gente Sim. já viu que qualquer número elevado a 1 é a própria base. Então, qualquer base elevado a 1 é a própria base. Qualquer base elevado a 0 é sempre 0. Então, qualquer base elevado a 0 é sempre 1. E o 0 elevado a qualquer base é sempre 0. Então, essas foram as 3 coisas que a gente viu. Tranquilo? O próximo passo agora é quando a gente tem número negativo. Então, se eu tiver uma base elevado a um expoente negativo, isso é chamado de inverso do número inverso. Então, se eu tiver isso aqui, aí a gente vai utilizar... Não é inequação não, professor? Não, inequação é quando eu não tenho igualdade. Então, pensa, se eu tiver isso aqui, ó, 3 é diferente de 5. Isso é uma inequação. O que fala que é equação é quando eu tenho um sinal de igual. Se eu não tenho um sinal de igual, é uma inequação. Inequação. A gente está falando aqui de quando nós temos um expoente negativo. Então, se eu tiver uma base elevada a um expoente negativo. Então, como é que isso vai funcionar? Vai sempre funcionar assim, ó. Eu vou ter um 1 dividido por tudo isso aqui, só que agora o meu expoente vai ser positivo. E o detalhe é, essa minha base não pode ser 0. Então, isso só vai ser verdade se A for diferente de 0. Beleza, você olha isso aqui, não entendi nada. Mas vamos para um exemplo numérico, que fica mais fácil aí de compreender. Então, se a gente tiver, por exemplo, 2 elevado a menos 3, ó, é um expoente negativo, não é? Então, qual é a regra? Sim. Eu coloco 1. Tudo que está aqui, ó, eu vou colocar aqui embaixo. Então, isso aqui vai virar 2 elevado a 3. A 3. E agora aqui, resolve normalmente. Repete o 1. 2 ao cubo, 2 elevado a 3 não é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então, agora é só resolver. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 4. 8. 8. Beleza? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,
8. Então, 2 a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 8. 8. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Eu não. Fazer outro exemplo aqui, só para o desencargo. Se a gente tiver, por exemplo, 2 a menos 5. Então, isso aqui, usa a regrinha. Coloca um 1, tudo que está aqui, ó, vem para baixo. Então, 2 a quinta vai vir aqui, ó. Então, onde era o expoente negativo, agora fica positivo. Positivo. E aqui resolve normalmente, ó. 1 sobre 2 a quinta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 a quinta é a mesma... 2 a menos 5 é a mesma coisa que 1 sobre 32 avos. 32. Beleza? Beleza. Tranquilo até aqui? Se estiver tranquilo, a gente então vai passar das propriedades. Então, nós vamos ver aqui 6 propriedades aí do exponencial. E aí, para que servem as propriedades? As propriedades é para quando a gente for operar exponenciais. Então, operar é o quê? Quando eu quero somar, quando eu quero multiplicar, quando eu quero dividir, quando eu quero subtrair exponenciais. Quando eu quero somar exponenciais, eu vou sempre ter que resolver o exponencial e depois somar. Então, é bem simples. A subtração e a soma é bem simples. Então, se eu tiver aqui 2 ao cubo mais 3 ao quadrado, como é que eu resolvo isso? Que é uma soma, né? Então, vou botar aqui a primeira. Uma soma. Eu resolvo primeiro esse. Então, 2 ao cubo é a mesma coisa, 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Mais, agora esse aqui, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 8 mais 9, 17. Beleza? Se for uma subtração, a mesma coisa. Se eu tiver aqui, ó, 4 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. Menos 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que dá 25. 16 menos 25, menos 9. Beleza? Beleza. Então, isso aqui é a parte da soma e subtração. A próxima propriedade é quando eu vou multiplicar. Então, nós temos 2 casos aí de multiplicação. Quando eu tenho a mesma base e quando eu tenho bases diferentes. Vamos começar quando a gente tem bases diferentes. O princípio de bases diferentes é o mesmo. Então, se eu tiver bases diferentes aqui, eu tiver 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Vezes 3 ao quadrado. Tá aqui, bases diferentes. Então, 2 ao cubo, 8. Vezes 3 ao quadrado, 9. 8 vezes 9, 72. Então, a gente vai fazer parte a parte. Se for na divisão, mesma coisa. Se eu tiver aqui 2 ao cubo dividido por 1 a quarta. 2 ao cubo, 8. Dividido. 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. 8 dividido por 1, 8. Então, a ideia aqui é bem simples. Se eu tiver bases diferentes, eu multiplicar ou subtrair, se forem bases diferentes, eu sempre resolvo o exponencial para depois multiplicar, somar, ou subtrair ou dividir. Então, esse é o princípio aqui. Vou deixar esse aqui até como 1. Esse aqui é a primeira propriedade para operações. Então, se eu tiver operações com bases diferentes, eu faço assim.
Agora, se as bases forem iguais, aí a gente tem algumas regrinhas aqui para ajudar. Então, segunda propriedade aqui, ó, quando eu tenho bases iguais. Então, se eu tiver uma multiplicação, soma de bases iguais, mesma coisa. Isso aqui não altera, soma e subtração. Agora, multiplicação e divisão, altera. Então, se eu tiver uma multiplicação aqui com bases iguais, então eu tenho 1A elevado a N vezes 1A elevado a M. Isso aqui, ó, são dois números com duas bases iguais, só os expoentes que são diferentes. Então, como é que eu resolvo? Repito a base, soma os expoentes. Então, esse aqui vai ficar N mais M. Exemplo aqui numérico. Se eu tiver 2 ao cubo vezes 2 à sétima. Então, ó, bases iguais. Quando as bases são iguais, eu repito a base. Repito a base e somo os expoentes. Então, isso aqui vai ser 3 mais 7. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 a 3 mais 7, 10. Então, é a mesma coisa que 2 a décima. Se eu quero resolver isso aqui, só é eu multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que 1024. Com 2 a décima, dá 1024. Então, essa é a segunda propriedade, né? Multiplicação com bases iguais. Se eu tenho bases iguais, eu somo os expoentes. Terceira propriedade, quando eu tenho uma divisão de exponenciais com bases iguais. Então, se eu tiver 1A elevado a N dividido pelo 1A elevado a M. Então, aqui a regra é conserva a base e subtrai os expoentes. Isso aqui vai ser M, N menos M. Beleza? Então, ó, repete a base, subtrai os expoentes. E aqui tem observação. Meu A aqui, ó, tem que ser diferente de zero. Porque se isso aqui for zero, vai ficar zero dividido por zero. A gente não pode dividir nada por zero. Posso dividir qualquer coisa por zero. Então, posso ter 0 dividido por 8. Pode. Então, eu posso ter aqui, ó, 0 dividido por qualquer coisa. Mas qualquer número dividido por zero, isso aqui, ó, não existe. Beleza? É um absurdo matemático. Não posso dividir nada por zero. Então, esse meu A aqui, ó, essa minha base, quando for numa divisão, eu só tenho que observar se o meu número é maior que zero ou menor que zero. Só não pode ser igual a zero. Exemplo disso aqui. Se eu tiver 5 à quinta dividido por 5 ao quadrado. Então, ó, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar 5 menos 2. Que é a mesma coisa que 5 ao cubo. 5 ao cubo dá 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Alguma dúvida? Se tiver alguma pergunta, falem aí, a gente volta, não tem problema não. Professor, eu não entendi direito não. Qual? Tudo, resumindo. Tu entrou depois, né? Então vamos voltar aqui, ó. A gente está falando de exponencial. Então, exponencial é a multiplicação da mesma base, ou seja, do mesmo elemento várias vezes. Então, se eu quiser 2 ao cubo, primeira coisa, como é que é separado isso? Né? Eu tenho uma base, que é essa minha parte de baixo aqui, ó, é chamado de base, e tenho o meu expoente. Então, o meu expoente diz quantas vezes a minha base multiplica por ela mesma. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 ao cubo. Isso significa o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui é igual a 2 ao cubo. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza até aqui?
Quando eu quero somar duas exponenciações, eu tenho que resolver uma exponenciação. Então, resolvo um exponencial, resolvo outro exponencial para depois somar. Então, não posso somar aqui direto e depois resolver o exponencial. Então, resolvendo o primeiro aqui, 2 ao cubo, a gente já viu que é 8. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, então dá 9. Agora é só somar. 8 mais 9, 17. E assim vai ser tanto para, se for bases diferentes, vai ser tanto para soma, como para subtração, como para multiplicação, como para divisão. Então, resolvo um exponencial, resolvo outro exponencial para depois somar. Isso aqui é aquela regra lá da expressão numérica, lembra lá? Então, a gente primeiro resolve o quê? A multiplicação, depois a divisão, para depois a soma e a subtração. Então, aqui é a mesma ideia. Exponencial nada mais é do que uma multiplicação. Então, tenho que resolver primeiro ele. Então, resolvo essa multiplicação, resolvo essa outra multiplicação, para depois somar. Então, essa é a primeira parte, quando eu tenho exponenciais com bases diferentes. Agora, quando for exponencial com base igual, então aqui eu tenho a mesma base, ó, tá vendo? O que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. Então, 2 ao cubo vezes 2 à sétima, repito a base, ó, que é 2, somo os expoentes. 3 mais 7, 10. E aí, se quiser resolver isso aqui, se pedir para resolver, você vai fazer 2 a décima é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Então, 2 a décima vai dar 1024. Se for uma divisão, então na divisão com bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, no caso aqui, a gente tem 5 à quinta dividido por 5 ao quadrado. Então, 5 à quinta dividido por 5 ao quadrado, ó, repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Então, 5 ao cubo vai dar 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Beleza? Entendeu aí ou não? Entendi, agora eu entendi. Então, tranquilo. Então, vamos para a próxima propriedade. Então, a nossa próxima propriedade é quando eu tenho uma multiplicação de bases diferentes elevada a um expoente. Então, vai ser essa propriedade aqui, ó. Quarta propriedade. Vou apagar esse lado aqui. Então, a quarta propriedade é quando eu tenho bases diferentes aqui multiplicando, ó, elevado a um expoente. Isso aqui vai ser a mesma coisa que esse número elevado a esse expoente, então 1A elevado a n, vezes esse número elevado a esse expoente. Beleza? Então, um exemplo numérico. Se eu tiver 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Para resolver, resolvo primeiro isso, depois esse e multiplico. Então, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Beleza? Então, essa é a regrinha. 2, o primeiro elevado ao expoente, vezes o segundo elevado ao expoente. Detalhe, pessoal, se eu tiver isso aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. Tá vendo que não tem parêntese? Se não tiver parêntese, esse quadrado é só do segundo. Então, se eu for resolver isso aqui, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18. Então, eu só posso usar essa regra aqui, ó, se tiver entre parênteses, ou entre colchetes, ou entre chaves. Se não tiver, o expoente fica só do número mais próximo dele. Tá claro isso?
Então, se a Sim. gente tem a multiplicação aqui, ó, de bases diferentes elevado a um expoente, nós também vamos ter a divisão. Então, quando for a divisão, o princípio é o mesmo. Então, na divisão, quinta propriedade, na divisão eu tiver um A dividido por B aqui, um número dividido por outro número, tudo isso é elevado a um expoente. Isso aqui significa que eu tenho o meu A elevado a esse expoente, dividido pelo meu B elevado a esse expoente. O detalhe aqui é que esse B, né, o meu denominador, não pode ser zero. Então, se isso é verdade, se o B for diferente de zero. Tranquilo? A parte de baixo aqui nunca pode ser zero. Exemplo numérico. Se eu tiver 3 sobre 2 elevado ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 ao cubo dividido por 2 ao cubo. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 3 meio ao cubo é a mesma coisa que 27 oitavos. Beleza? O que a gente tem que prestar atenção? Mesma ideia daqui, ó. Se eu tiver só isso aqui, ó, 3 ao cubo dividido por 2, eu vou resolver só no exponencial só o de cima. Então, fica 3 vezes 3 vezes 3. Então, aqui vai dar 27 sobre 2. Da mesma forma que se eu tiver 3 dividido por 2 ao cubo, isso aqui vai ser igual a 3 dividido por 2 ao cubo, que é 8. Beleza? Então, só vou elevar os dois ao mesmo expoente se tiver entre parênteses ou entre chaves ou entre colchetes. Se não tiver, não eleva. Eleva só o número que está mais próximo ali do expoente. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida em relação a isso? Eu, professor, tenho uma dúvida. É porque tem vezes que eu não consigo acessar as atividades, né? Aí tem algumas coisas que eu não estou fazendo. E eu vou ter que começar lá na escola a buscar, mas eu não estava sabendo dessa atividade. Qual atividade? Essa que o senhor está passando. Não, isso aqui O não é senhor tá atividade, explicando não. nessa videoaula. É só explicação. É só conteúdo. Todos esses que eu estou escrevendo aqui são exemplos. Eu ainda não passei nenhuma atividade, não. Mas semana que vem eu vou passar, tá bom? Tá. Mas assim que eu passar, eu vou mandar a foto no WhatsApp, porque às vezes você não consegue entrar lá no Google Sala de Aula, mas agora eu vou mandar a foto. Porque aí foto normalmente dá para baixar lá, e aí você olha no celular e copia e faz. Agora o que vai ficar um pouco complicado vão ser as videoaulas, né? Eu posso colocar os links das videoaulas também no grupo, se você não estiver tendo acesso lá ao Google Sala de Aula. Mas aí esses links vão abrir lá no YouTube, né? Onde de qualquer forma vai ter que ter acesso aí para entrar no YouTube. Mas eu vou postar os dois. Quando eu for postar as atividades, eu vou postar o link das videoaulas também. Tá bom? Tá bom. Mas em relação ao conteúdo aqui, pessoal, alguma dúvida até agora? Eu tenho no que o senhor explicou, que eu não entendi muita coisa. Qual? Sobre qual? É a segunda. Esse aqui? Da divisão? Também. Então, esse da divisão aqui é o seguinte. Aqui é como eu tenho números diferentes, não tem? Por isso que é A e B. Então, essas bases são diferentes, são números diferentes. Quando eu tenho isso e tudo isso está entre parênteses, o expoente que está aqui em cima, ele vai servir tanto para o de cima quanto para o de baixo. Então, vou ter isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 3, que é o expoente que está aqui, ó, dividido por 2 elevado a 3, que é o expoente que está aqui, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa disso. E aqui eu vou resolver cada um com o seu expoente. Então, 3 ao cubo
Isso é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá aqui. E esse aqui não é 2 ao cubo, então isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aqui. Beleza? Então eu resolvo a parte de cima e depois resolvo a parte de baixo. Se der para simplificar, posso simplificar? Posso, mas só se Pode. tiver alguma possibilidade. Se não tiver, fica assim. Beleza? Entendeu ou não? Entendi. Então, tranquilo. Então, a próxima propriedade é quando eu tenho uma potência elevada a outra potência. Então, o que a gente vai fazer aí? Então, se eu tiver isso aqui, ó. Na próxima propriedade, eu tenho isso aqui. Uma base aqui, um número elevado a uma potência, e essa potência está elevada a outra potência. Quando isso acontecer, eu repito a minha base e multiplico os meus expoentes. Então, isso aqui vai ser n vezes m. Então, um exemplo numérico aqui. Ó. Se eu tiver 3 ao quadrado, tudo isso elevado à quinta. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. Repete a base, 3, e eu vou multiplicar os expoentes. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 5. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 5, 10. Então, é a mesma coisa que 3 a décima. E aí, 3 a décima é 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes. Vai dar um número bem alto. Tranquilo? Só fazer na calculadora aqui quanto dá 3 a décima. Mas dá um número grande. 3. Cadê o elevado aqui, meu pai? Aqui, ó, 3 a décima. Dá 59.049. 59.049. Beleza? Então, essa é a propriedade de potência de potência. Se eu tiver 2 ao quadrado elevado ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a sexta. 2 vezes 3, 6. 2 a sexta dá 64. Beleza? Alguma dúvida em relação à potência de potência? Então, esse aqui foi a sexta. E a última propriedade, aí essa eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente vai falar um pouco sobre radiciação, sobre raiz. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é toda raiz é um exponencial. Então, qualquer raiz que eu tiver, isso aí vai ser sempre um exponencial. Então, a raiz é a representação de um exponencial fracionário. Então, essa é a ideia da raiz, foi para facilitar essas contas. Às vezes, resolver um exponencial fracionário é muito mais difícil do que resolver uma raiz. Então, a gente vai reescrever esse número, esse exponencial fracionário, em forma de raiz. Como é que eu faço isso? Essa é a parte que é mais simples. Tem uma regrinha que deixa isso tudo muito simples. Então, se eu tiver uma raiz de qualquer índice, então aqui na base, eu tenho uma base elevada a qualquer número. Isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. Eu vou ter uma base, vou repetir a base, e isso aqui tudo vai virar uma fração. Então, essa é a regrinha. Com letra, às vezes é complicado de se ver. Mas se eu tiver número, é mais simples. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Maria, eu vou desligar teu áudio aqui, que tá dando muito eco.
Então, se eu tiver aqui, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado. A regra é, eu repito a base, e aí eu vou colocar sempre aqui, ó, a fraçãozinha ali, porque eu sei que o meu expoente vai ser uma fração. Então, pensa essa raiz aqui como se fosse um telhado, ó. Então, um telhado. Pensando isso aqui como telhado, eu vou falar o seguinte, ó, o que está na sombra, o que está debaixo do telhado, vai vir para o sol. E o que está no sol vai vir para sombra. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 2 terços. Então, o que está na sombra vem para o sol, o que está no sol vem para a sombra. Beleza? Se eu tiver aqui raiz quíntupla de 7 ao quadrado, mesma coisa, repito a base, vem aqui, ó, o que está no sol, ou o que está na sombra, vai para o sol. E o que está no sol vem para a sombra. É sempre isso. Se for o inverso, se eu quiser sair daqui para cá, é a mesma regra. Então, a próxima regra aí é quando eu tenho um expoente fracionário e eu quero transformar isso em uma raiz. Então, se eu tiver, só escrever a regrinha aqui, se eu tiver um número elevado a um expoente fracionário, isso é a mesma coisa que a raiz do denominador com a base elevado ao numerador. Regra, mesma regra. Se eu tiver 2 elevado a 3 quintos, isso aqui vai ser igual. Primeiro passo, põe a raiz, repete a base. Agora eu vou olhar aqui, ó. O que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vem para a sombra. Simplesmente isso. Se tiver aqui 5 elevado a 3 sextos. Então isso aqui vai ser raiz, o que está na sombra vem para o sol, repete a base, e o que está no sol vem para a sombra. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Alguém não entendeu a regrinha aí? Então, pessoal, essa aí, já que todos entenderam, essas são as propriedades aí do exponencial. Então, o intuito dessa Professor, aula era... Pode falar. mas depois que você inverte e transforma. Depois que você inverte e transforma os números que está elevando, você termina de resolver? É, só se pedir, só se a questão pedir, né? Se a questão pedir, você termina de resolver. Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui que está mais simples, se eu quisesse resolver isso aqui, resolve primeiro exponencial aqui, né? Então, 2 ao cubo é a mesma coisa que 8. Então, isso aqui fica raiz quíntupla de 8. Como não tem como fatorar, parou aqui. Isso aqui é a raiz quíntupla de 8. Quiser saber qual é esse número aí em decimal, né? É só resolver na calculadora. Entendeu? Beleza? Porque resolver isso aí na mão, tem como? Tem, mas o pessoal que resolvia isso aí na mão, eles tinham umas tabelonas grandona, porque dá muito trabalho. Você vai ter que pensar em um número, em um número que seja um decimal, que é um decimal bem pequeno, que ele vai estar entre um e outro número. Não vai ser um número exato, que é um número irracional aquele ali. Então, vai dar muito trabalho resolver isso na mão. Então, caiu nisso aí. Se quiser, se alguma questão que caiu uma questão dessa, e quiser o número ali decimal, ou vai ter que te dar uma calculadora, ou vai ter que te dar uma base aí para você fazer outro cálculo. Vai ter que dar uma comparação aí para poder ser feito esse cálculo ali e saber o resultado exato dele, né? Ou aproximado. Mas parou aqui, ó. O máximo que se pode fazer, nesse caso aqui, é você elevar o que está dentro ali. Então, ali, raiz sextupla de 5 ao cubo. Então, isso aqui vai ser a raiz sextupla de 5 ao cubo é 125. Então, o máximo que dá para fazer aqui é isso. Raiz sextupla de Entendeu? 125.
Se você quiser fatorar isso aqui, você pode fatorar, mas de qualquer forma não tem como reduzir. Beleza? Beleza, entendi. Então para aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, pessoal, essa é a aula. A nossa aula é a respeito dessas propriedades. Para quê? Porque na próxima aula a gente já vai falar sobre as equações exponenciais. E aí nas equações exponenciais a gente tem que saber essas propriedades aqui para desenrolar, para conseguir resolver. Então, eu vou achar o x ali, vai ter um exponencial que vai ter x, e aí eu quero saber qual é esse x. Então, a equação exponencial é isso, eu achar um x de um expoente x, né? O valor de um expoente x, de um número elevado a um expoente x. Eu quero achar qual é esse expoente. Para a gente conseguir resolver esse tipo de equação, eu preciso estar afiado aí com as propriedades. Se eu souber as propriedades, é só aplicar e as contas vão ser bem mais fáceis de serem resolvidas. Beleza? Então, na próxima aula, semana que vem, a gente faz uma aulinha aí sobre equações exponenciais. Vou passar uma atividade a respeito das propriedades, só para vocês treinarem mesmo. Treinar como é que faz essas transformações. A maioria dessas propriedades aqui não é tanto para resolver, é para você conseguir escrever o número de outra forma. Então, a maioria delas é isso, é você mudar a forma de você olhar. Então, por exemplo, isso aqui mesmo. Isso aqui é a mesma coisa, só que estão escritos de formas diferentes. Aquela outra propriedade que eu tenho, A vezes B é elevado a N, né? Elevado a um expoente. Então, isso aqui é uma forma. Eu posso escrever esse mesmo número de outra forma. A elevado a N vezes B elevado a N. Então, as propriedades são para a gente escrever isso aqui de outras formas e aí facilitar na hora de resolver uma equação exponencial. Beleza? Essa aula aqui, quem perdeu, eu vou postar lá no Google Sala de Aula, tô gravando ela. E aí, quem também quiser dar uma olhada de novo na aula, quem perdeu o começo da aula aí, eu sugiro que assista novamente para ver aí o início da aula. E caso tenha alguma dúvida, só me procurar aí que a gente tira essa dúvida. Tranquilo? Então a aula de hoje é isso. Amanhã eu já vou passar o exercício lá no Google Sala de Aula. O pessoal que não respondeu a chamada, entra lá e responde. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato. Ah, mais uma coisa a respeito do portfólio. Não sei se alguém já falou com vocês a respeito do portfólio. Então, portfólio todos os alunos têm que ter. Então, para que serve? Para você acumular ali todas as atividades que estão sendo passadas. É como se fosse uma forma de trabalho. Então, se você vou colocar, por exemplo, próximo exercício, eu pedir para portfólio. Vocês vão resolver o exercício, vão me enviar, eu vou corrigir. Após a correção, vocês vão arquivar esse exercício. Porque assim que voltar, vocês vão ter que apresentar esses exercícios aí na direção, que é o que vai comprovar que você estava efetivamente assistindo às aulas. Então, é necessário, não tem para onde correr, todo mundo vai ter que ter esse portfólio. Então, no portfólio vai ter capa, vai ter introdução, contracapa, vai ter toda essa parte aí, vai ter sumário, porque o portfólio são de todas as matérias, então você vai colocar um sumário ali, vai numerar aonde vai entrar cada folha aí, quais vão ser a sequência aí de cada disciplina, como se fosse um trabalho. Então, é um trabalho onde você anexa todas as atividades e conteúdos que os professores estão passando. Mas, tudo que passar eu vou ter que anexar lá? Não. Eu vou falar lá, ó, esse exercício aqui é para anexar. Então, esse vai para o portfólio. Então, eu vou abrir lá um tópicozinho lá no Google Sala de Aula com o nome portfólio. Tudo que eu colocar lá é porque você vai ter que colocar dentro do portfólio naquela ordem. E aí vai ter a data lá de cada exercício para você conseguir anexar de acordo com as datas que estão sendo previstas aí. Beleza? Alguma dúvida?
Não, professor. Também não. Então, tranquilo, pessoal. Então, era isso. Obrigado pela presença de todos e até a próxima aula. Tá bem, professor. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.